Você já parou para pensar como um simples mal-entendido pode esconder uma das histórias mais tocantes que você já ouviu? Hoje vou contar a história de Ricardo Montenegro, um empresário milionário de São Paulo, que estava prestes a demitir sua empregada doméstica por atrasos constantes, até descobrir a verdade que mudaria sua vida para sempre. Se você gosta de histórias que tocam o coração e mostram o poder da empatia, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai te emocionar do primeiro ao último minuto. Vamos começar? Capítulo 1. O patrão impaciente o relógio. Da sala de estar, marcava 8h15 da manhã, quando Ricardo Montenegro, aos 52 anos, caminhava impaciente pelos corredores de sua mansão no bairro nobre de Higienópolis, em São Paulo. Vestido em um terno italiano impecável, o empresário do setor imobiliário checava seu Rolex pela terceira vez em 5 minutos. Seus passos ecoavam no mármore importado do piso, um som que se tornara familiar nos últimos 2 meses. Onde ela está? Boy murmurou para si mesmo, ajustando a gravata com um gesto brusco de irritação. Helena Santos, de 38 anos, era sua empregada doméstica há quase 3 anos. Uma mulher simples, moradora da periferia de São Paulo, que sempre fora pontual e dedicada. Mas nas últimas 8 semanas, algo havia mudado. Os atrasos começaram de forma esporádica, 5 minutos aqui, 10 ali, mas agora se tornaram uma rotina que testava a paciência do empresário. Ricardo era conhecido no mercado imobiliário por sua pontualidade obsessiva e eficiência. Sua empresa, Montenegro Incorporações, havia crescido exponencialmente nos últimos anos, e ele atribuía esse sucesso à disciplina rigorosa que mantinha em todos os aspectos da vida. Atrasos para ele eram sinônimo de desrespeito e falta de profissionalismo. A campainha finalmente tocou às 8h18. Ricardo respirou fundo, contendo a irritação que fervia em seu peito. Dirigiu-se à porta de entrada, seus passos firmes ecoando pela casa vazia. A mansão de 800 metros quadrados parecia ainda maior na ausência de sua ex-esposa e filhos, que haviam se mudado para Miami após o divórcio conturbado 2 anos antes. Bom dia, seu Ricardo. Desculpe o atraso, disse Helena, ofegante, ainda segurando as chaves na mão trêmula. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente desalinhados, e havia uma expressão de cansaço em seus olhos castanhos que Ricardo não conseguia compreender. Helena, precisamos conversar, disse ele, sua voz fria e controlada. Entre na sala. Helena engoliu em seco. Ela conhecia aquele tom. Nos 3 anos trabalhando para Ricardo, havia aprendido a decodificar cada nuance de sua personalidade, e aquele tom nunca pronunciava nada bom. A sala de estar era um reflexo perfeito da personalidade de Ricardo, elegante, impessoal e intimidadora. Sofás de couro italiano, obras de arte contemporânea nas paredes e uma vista privilegiada para o Parque Buenos Aires. Helena sentou-se na ponta de uma das poltronas, suas mãos calosas contrastando com o tecido fino dos móveis. Helena, você trabalha aqui há quase 3 anos, começou Ricardo, permanecendo de pé, uma postura que deliberadamente criava uma dinâmica de poder. Sempre foi uma funcionária exemplar, pontual, dedicada, confiável. Mas nos últimos 2 meses, algo mudou. Helena baixou os olhos, suas mãos entrelaçadas no colo. Eu sei, seu Ricardo. Deixe-me terminar, interrompeu ele, levantando a mão. Hoje você chegou 18 minutos atrasada. Ontem foram 12 minutos. Na segunda-feira, 20 minutos. Isso tem se tornado um padrão inaceitável. O silêncio pesou entre eles. Pela janela, o movimento matinal de São Paulo começava a se intensificar. Carros buzinavam no trânsito, pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, a vida pulsava em seu ritmo frenético, enquanto dentro daquela sala 2 realidades completamente diferentes se confrontavam. Eu tenho reuniões importantes todas as manhãs,
continuou Ricardo. Minha rotina depende de que tudo funcione como um relógio. Preciso sair de casa às 8h30 em ponto, e para isso, preciso que você esteja aqui no horário combinado. Helena finalmente ergueu os olhos e Ricardo notou algo que o surpreendeu. Lágrimas contidas que ela lutava para não derramar. Seu Ricardo, eu posso explicar. Não há explicação que justifique essa falta de profissionalismo, cortou ele novamente. Helena, você é uma boa pessoa e eu reconheço seu trabalho, mas preciso de alguém em quem possa confiar completamente. As palavras seguintes saíram de sua boca antes que ele pudesse ponderá-las. Estou te dando mais uma semana. Se os atrasos continuarem, terei que encontrar outra pessoa. O rosto de Helena empalideceu. Suas mãos tremeram ligeiramente e ela precisou se apoiar na poltrona para não cambalear. Por favor, seu Ricardo, eu preciso deste emprego. Então chegue no horário, respondeu ele, já se dirigindo à porta. São 8h da manhã, Helena, nem um minuto a mais. Depois que Ricardo saiu para o trabalho, Helena permaneceu na sala por alguns minutos, tentando processar o ultimato que havia recebido. 3 anos de trabalho, 3 anos de dedicação, 3 anos construindo uma relação de confiança que agora ameaçava desmoronar por causa de algo que ela não podia controlar. Ela se levantou lentamente e foi até a cozinha, começar suas tarefas diárias. Enquanto organizava os utensílios e preparava o café que Ricardo beberia quando voltasse para o almoço, suas lágrimas finalmente caíram. Não eram lágrimas apenas de medo de perder o emprego, mas lágrimas de frustração por não poder explicar a verdade. Como poderia contar para seu patrão que todas as manhãs, antes de sair de casa, ela precisava cuidar de Miguel, seu filho de 12 anos, que há 2 meses havia sido diagnosticado com diabetes tipo 1? Como explicar que as manhãs eram um turbilhão de medir glicemia, aplicar insulina, preparar um café da manhã especial e ainda ter que lidar com as crises de ansiedade do menino que estava aprendendo a conviver com uma doença crônica? Helena limpou os olhos com o avental e respirou fundo. Ela não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. O salário que Ricardo pagava era justo e essencial para custear os medicamentos de Miguel e manter a casa onde moravam na Vila Prudente. Ela teria que encontrar uma forma de ser mais rápida, mais eficiente, mesmo que isso significasse acordar ainda mais cedo. O que Helena não sabia era que seu mundo estava prestes a ser completamente transformado de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Capítulo 2. Segredos revelados. Na quinta-feira seguinte, Ricardo acordou com uma dor de cabeça lancinante. A reunião com investidores japoneses havia se estendido até altas horas, e ele havia bebido mais vinho do que deveria. Enquanto tomava um analgésico na cozinha, percebeu que havia esquecido uma pasta importante no escritório da empresa. Eram 7h45 da manhã. Helena chegaria em 15 minutos, e ele poderia facilmente buscar a pasta e voltar a tempo para sua rotina matinal. Decidiu sair imediatamente, deixando um bilhete explicando sua ausência temporária. O trânsito de São Paulo estava surpreendentemente fluido para aquela hora, e Ricardo conseguiu chegar ao escritório, localizado na Vila Olímpia, em tempo recorde. Pegou a pasta e decidiu retornar imediatamente. Não queria dar a Helena nenhuma desculpa para mais atrasos. Foram 8h10 quando ele estacionou na garagem de sua mansão. Ao entrar pela porta dos fundos, esperava encontrar Helena, já atarefada com suas obrigações diárias. Mas a casa estava estranhamente silenciosa. Helena? Chamou, caminhando pela cozinha. Nenhuma resposta. Verificou seu celular. Nenhuma mensagem, explicando um possível atraso. Ricardo sentiu a irritação familiar começar a ferver em seu peito. Era a gota d'água. Hoje ela seria demitida sem mais discussões.
Decidiu ligar para ela imediatamente. Enquanto discava o número, caminhou até a janela da sala que dava para a rua. Foi então que a viu. Helena estava parada do lado de fora do portão, falando ao telefone. Mas não era uma conversa casual. Seus gestos eram urgentes, sua postura tensa. Mesmo através do vidro, Ricardo podia perceber a angústia em sua expressão. Sua curiosidade superou a irritação. Em vez de sair e confrontá-la imediatamente, decidiu observar. Miguel, filho, respira devagar. Helena falava ao telefone, sua voz carregada de desespero. A mamãe vai chegar em casa assim que puder, tá bom? A vovó está aí com você? Ricardo franziu sobrancelha. Miguel? Quem era Miguel? Não pode comer isso agora, amor. Lembra do que a doutora falou. Primeiro tem que medir o açúcar no sangue, continuou Helena, andando de um lado para o outro na calçada. Pede para a vovó te ajudar com o aparelhinho. A palavra açúcar no sangue ecoou na mente de Ricardo. Sua própria mãe havia sido diabética e ele reconhecia aquele tipo de conversa. Suas suspeitas se confirmaram com as próximas palavras de Helena. Miguel, você aplicou a insulina da manhã? Não, amor, não pode esquecer. É muito importante. Sua voz se quebrou ligeiramente. A mamãe sabe que é difícil, mas você é um menino corajoso, lembra? Ricardo sentiu algo estranho em seu peito. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Empatia genuína. Continuou observando, agora completamente absorvido na conversa. Vovó está dizendo que você está com medo da picada? Filho, lembra da nossa música especial? Vamos cantá-la juntos pelo telefone, tá bom? Para a surpresa de Ricardo, Helena começou a cantar baixinho uma canção infantil. Sua voz doce, contrastando com a angústia evidente em sua postura. Era uma canção simples, sobre um pequeno guerreiro que enfrentava dragões todos os dias, e Ricardo percebeu que era uma metáfora criada para ajudar a criança a lidar com os procedimentos médicos diários. Pronto, meu amor. Agora a mamãe vai trabalhar, mas se precisar de qualquer coisa, liga para a vovó ou para a mamãe, tá? Eu te amo muito. Helena desligou o telefone e permaneceu parada por alguns segundos, respirando profundamente. Ricardo viu quando ela limpou os olhos e endireitou os ombros, como se estivesse se preparando para uma performance. Então, ela se dirigiu ao portão. O empresário se afastou rapidamente da janela e se posicionou na sala, fingindo que acabara de chegar. Quando Helena tocou a campainha, ele esperou alguns segundos antes de atender. Bom dia, seu Ricardo. Desculpe o atraso, disse ela, como sempre. Mas agora, Ricardo ouvia suas palavras com ouvidos completamente diferentes. Helena, entre. Precisamos conversar, disse ele, mas seu tom estava muito mais suave do que na semana anterior. Desta vez, quando se sentaram na sala, Ricardo escolheu uma cadeira próxima a Helena, em vez de manter a distância intimidadora que costumava usar. Ela notou a mudança, mas não conseguia compreendê-la. Helena, quero fazer uma pergunta e gostaria que você fosse completamente honesta comigo, começou Ricardo, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você tem filhos? A pergunta pegou Helena completamente desprevenida. Em 3 anos de trabalho, Ricardo jamais havia demonstrado interesse em sua vida pessoal. Ela hesitou, sem saber se deveria responder. Sim, senhor. Tenho um filho. Que idade ele tem? 12 anos. E como ele está de saúde? A pergunta foi como um soco no estômago de Helena. Suas mãos começaram a tremer e ela baixou os olhos novamente. Por que o senhor está perguntando isso? Ricardo se inclinou ligeiramente para frente. Helena, eu vi você do lado de fora, falando ao telefone. Não pude evitar escutar parte da conversa. O rosto de Helena ficou vermelho de vergonha. Ela havia sido descoberta. Agora, não apenas seria demitida por atrasos, mas também por usar o tempo de trabalho para resolver problemas pessoais. Seu Ricardo, eu posso explicar.
Seu filho é diabético? A pergunta direta fez Helena erguer os olhos, surpresa. Ela não esperava que ele fosse tão direto, nem que parecesse interessado. Sim, respondeu em um fio de voz. Ele foi diagnosticado há 2 meses. E é por isso que você tem chegado atrasada? Helena assentiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Todas as manhãs é uma luta, seu Ricardo. Miguel ainda está aprendendo a lidar com a doença. Ele tem medo das picadas. Às vezes a glicemia está alta, às vezes baixa demais. Eu preciso ter certeza de que ele está bem antes de sair de casa. Por que você nunca me contou isso? A pergunta surpreendeu Helena. Ela piscou várias vezes, tentando processar a mudança completa no tom da conversa. Eu não achei que o senhor se importaria. E não queria usar isso como desculpa. Eu sei que tenho um trabalho a fazer. Ricardo se recostou na cadeira, sentindo o peso de suas próprias palavras da semana anterior. Não há explicação que justifique essa falta de profissionalismo. Como ele havia sido cruel e precipitado. Helena, minha mãe foi diabética por mais de 20 anos. Eu sei o quanto é difícil, especialmente para uma criança. Helena o olhou com espanto. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, via algo além do empresário bem-sucedido e distante. Via um ser humano. Como vocês estão lidando com os custos dos medicamentos? Perguntou Ricardo. Conseguimos algumas coisas pelo SUS, mas a insulina especial que o médico receitou é cara. Estou fazendo alguns trabalhos extras nos fins de semana para conseguir pagar. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Sua mente estava processando não apenas as informações que Helena havia compartilhado, mas também sua própria reação a elas. Quando foi a última vez que se importara genuinamente com os problemas de outra pessoa? Helena, eu preciso te pedir desculpas. Ela piscou, certa de que havia ouvido errado. Na semana passada, eu fui duro com você. Injusto. Se eu soubesse... O senhor não precisa se desculpar. Helena interrompeu rapidamente. O senhor não tinha como saber. Mas deveria ter perguntado, disse Ricardo. Em 3 anos, nunca me interessei genuinamente por sua vida. Isso diz mais sobre mim do que sobre você. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que haviam compartilhado. Não era tenso ou desconfortável, mas contemplativo. Helena, eu gostaria de conhecer Miguel. As palavras saíram da boca de Ricardo antes que ele pudesse ponderá-las, mas assim que as disse, percebeu que as sentia genuinamente. Senhor, se você não se importar, gostaria de conhecer seu filho, e talvez possamos encontrar uma forma de tornar suas manhãs menos estressantes. Helena estava tão surpresa que não conseguia falar. Em questão de minutos, sua relação com Ricardo havia se transformado completamente. O patrão rígido e distante havia desaparecido, substituído por alguém que ela não reconhecia, mas que a fazia sentir algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Capítulo 3. Encontro que muda tudo. No sábado seguinte, Ricardo Montenegro fez algo que não fazia há anos. Cancelou seus compromissos de fim de semana. Normalmente, seus sábados eram preenchidos com reuniões de negócios, jogos de golfe com clientes importantes ou eventos sociais nos círculos empresariais de São Paulo. Mas desta vez, ele havia marcado um encontro muito diferente. Helena havia aceitado, depois de muita hesitação, seu convite para visitar sua casa na Vila Prudente e conhecer Miguel. A ideia a deixava nervosa por várias razões. Primeiro, porque jamais imaginara que seu patrão demonstraria interesse em sua vida pessoal. Segundo, porque sua casa era extremamente simples comparada ao mundo de luxo em que Ricardo vivia. E terceiro, porque Miguel estava passando por uma fase difícil de adaptação à diabetes, tornando-se mais retraído e sensível.
Ricardo chegou à Vila Prudente às 10 horas da manhã, dirigindo seu BMW pelas ruas estreitas do bairro. Era um contraste gritante com Higienópolis. Casas simples, algumas com portões coloridos, pequenos comércios nas esquinas, crianças brincando nas calçadas. Um mundo completamente diferente do seu, mas que possuía uma energia vibrante que ele havia esquecido que existia. A casa de Helena era pequena, mas impecavelmente cuidada. Um sobrado geminado com uma pequena jardineira na frente, onde ela cultivava temperos e algumas flores. Ricardo estacionou e respirou fundo antes de tocar a campainha. Seu Ricardo. Entre, por favor, disse Helena, claramente nervosa. Ela havia passado a manhã inteira limpando a casa e se preocupando se tudo estava adequado para receber seu patrão. Helena, sua casa é muito acolhedora, disse Ricardo sinceramente, observando os detalhes. Fotos de família nas paredes, sofá simples, mas confortável, uma mesa pequena com uma toalha bordada à mão. Havia algo naquele ambiente que sua mansão não possuía. Calor humano. Miguel está no quarto, explicou Helena. Ele está um pouco tímido. Desde o diagnóstico, ficou mais retraído. Posso conhecê-lo? Helena conduziu Ricardo pelo pequeno corredor até o quarto do filho. A porta estava entreaberta e eles podiam ver Miguel sentado na cama, mexendo em um tablet, com vários aparelhos médicos organizados na mesa de cabeceira, glicosímetro, tiras de teste, canetas de insulina, um pequeno diário onde anotava as medições. Miguel, filho, tem alguém aqui que gostaria de te conhecer. O menino ergueu os olhos e ficou claramente surpreso ao ver um homem de terno em sua casa. Miguel era magro, com os mesmos olhos castanhos da mãe, mas havia neles uma maturidade prematura que crianças adquirem quando precisam lidar com doenças crônicas. Miguel, este é o seu Ricardo, meu patrão. Seu Ricardo, este é meu filho Miguel. Oi, Miguel, disse Ricardo, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Sua mãe me contou sobre você. Como você está se sentindo? Miguel olhou para a mãe, como se pedisse permissão para responder. Helena assentiu encorajadoramente. Estou bem, respondeu Miguel timidamente. A mãe disse que você queria me conhecer. Queria sim. Sabe, minha mãe também tinha diabetes. Ela viveu muito bem com a doença, mas sei que no começo pode ser assustador. Os olhos de Miguel se iluminaram ligeiramente. Sua mãe também tinha que furar o dedo toda hora? Ricardo sorriu. Toda hora. E ela reclamava todas as vezes, mesmo depois de 20 anos fazendo isso. Miguel deu uma risadinha pequena, a primeira genuína que Helena via em semanas. Posso ver seus aparelhos? Perguntou Ricardo. Minha mãe usava uns bem parecidos. Miguel hesitou, mas depois começou a mostrar cada item, explicando para quê servia. Ricardo ouviu com atenção genuína, fazendo perguntas e compartilhando memórias de sua mãe. Gradualmente, o menino foi se soltando. O que mais me assusta é aplicar a insulina, confessou Miguel depois de alguns minutos. Dói, e eu sempre tenho medo de fazer errado. Minha mãe também tinha medo no começo, disse Ricardo. Mas sabe o que ela costumava dizer? Que cada aplicação era como alimentar um pequeno guerreiro dentro dela que lutava para mantê-la saudável. Helena se surpreendeu. Era quase a mesma metáfora que ela usava na música que cantava para Miguel todas as manhãs. Sua mãe era corajosa, disse Miguel. Muito corajosa. E você também é, Miguel. Sua mãe me contou sobre as manhãs difíceis e mesmo assim você enfrenta tudo todos os dias. Miguel baixou os olhos. Às vezes, eu faço a mãe se atrasar para o trabalho porque tenho medo. Ricardo olhou para Helena, que estava claramente emocionada vendo a conversa entre eles. Miguel, posso te contar um segredo? Disse Ricardo, aproximando-se. Um pouco. Sua mãe nunca me contou sobre seus medos ou dificuldades. Sabe por quê? Miguel balançou a cabeça. Porque ela queria proteger você.
Ela estava disposta a perder o emprego antes de fazer você se sentir culpado pelas manhãs difíceis. Isso é amor verdadeiro. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Em todos os seus relacionamentos, nunca havia encontrado alguém que compreendesse tão claramente sua posição como mãe. Seu Ricardo, disse Miguel hesitante, a mãe vai perder o emprego por minha causa? Não, Miguel, nunca. Na verdade, tenho uma proposta para vocês. Ricardo olhou para Helena, que o observava com curiosidade e apreensão. Helena, que horas? Miguel precisa tomar a insulina da manhã? Geralmente entre 7 e 7h30, dependendo da glicemia. E que horas ele sai para a escola? Às 8h15. Ricardo ficou pensativo por um momento. E se ajustarmos seu horário de trabalho? Em vez de começar às 8h, que tal 9h? Isso te daria tempo suficiente para cuidar do Miguel sem pressa. Helena piscou várias vezes. Mas, senhor, isso significaria que eu trabalharia menos horas? Não, necessariamente. Você poderia sair 1 hora mais tarde também. Ou trabalharia o mesmo número de horas, mas com um horário mais flexível. Eu não sei o que dizer. Mãe, isso significa que você não vai mais se atrasar? Perguntou Miguel esperançoso. Significa que sua mãe não precisará mais se preocupar com horários rígidos nas manhãs quando você precisar de mais tempo, explicou Ricardo. Miguel sorriu. E foi a primeira vez em meses que Helena viu seu filho genuinamente aliviado. Mas isso não é tudo, continuou Ricardo. Miguel, você gostaria de ter um médico especialista para te acompanhar. Alguém que conhece muito bem diabetes e pode te ajudar a ter menos medo dos procedimentos? Existe isso? Perguntou Miguel, surpreso. Existe, sim. E quanto aos medicamentos, Helena, você não precisa mais se preocupar com os custos. Vamos garantir que Miguel tenha tudo o que precisa. Helena se levantou abruptamente. Seu Ricardo, eu não posso aceitar isso. É demais. Helena, olhe para seu filho. Ela se virou. Miguel estava sorrindo de uma forma que ela não via há 2 meses. Seus olhos brilhavam com algo que ela havia temido que ele perdesse para sempre. Esperança. Vocês não entendem, continuou Ricardo. Vocês estão me dando algo que eu perdi há muito tempo. Propósito, conexão genuína com outras pessoas. Vocês estão me lembrando de quem eu costumava ser antes de me tornar apenas um empresário. Seu Ricardo, Helena começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me fazer isso, por Miguel, por você e honestamente por mim também. Miguel olhou para a mãe. Mãe, posso abraçar o seu Ricardo? Helena assentiu, emocionada. Miguel se levantou da cama e abraçou Ricardo, que se surpreendeu com a força do abraço do menino. Obrigado, sussurrou Miguel, por não deixar a mãe perder o emprego por minha causa. Ricardo sentiu seus olhos marejarem. Quando foi a última vez que alguém o abraçara com gratidão genuína? Quando foi a última vez que se sentira verdadeiramente útil na vida de alguém? Miguel, disse ele, ainda abraçado com o menino, você e sua mãe mudaram minha vida também. Helena observava a cena com o coração transbordando. Em questão de 1 semana, sua vida havia se transformado completamente. O patrão rígido e distante havia se revelado um homem com um coração imenso, capaz de empatia e generosidade que ela jamais imaginara existir. Mas a transformação estava apenas começando. Capítulo 4. A nova família Zeis. Meses depois, a Sind, mansão de Ricardo Montenegro em Higienópolis, havia se transformado de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. O que antes era uma casa grande e silenciosa, ecoando apenas com os passos solitários de seu dono, agora pulsava com vida, risadas e conversas animadas. Era uma terça-feira típica, e Ricardo chegou do trabalho às 18h30 para encontrar Helena, na cozinha preparando o jantar, enquanto Miguel fazia as tarefas escolares na mesa da copa.
A cena havia se tornado rotineira nos últimos meses, mas ainda trazia um sorriso ao rosto do empresário. "Oi, seu Ricardo!" gritou Miguel animadamente, sem levantar os olhos dos livros. "A mãe fez aquele peixe que você gosta." "E como foi? Sua glicemia hoje, campeão?" perguntou Ricardo, afrouxando a gravata e sentando-se ao lado do menino. "Olha aqui no meu diário", disse Miguel orgulhoso, mostrando um pequeno caderno onde anotava todas as medições. "Todos os valores dentro do normal. A doutora Carla diz que estou me tornando um expert em diabetes." A doutora Carla era a endocrinologista pediatra que Ricardo havia contratado para acompanhar Miguel. Nos primeiros meses, as consultas eram semanais, mas agora aconteciam mensalmente. Miguel havia aprendido não apenas a lidar com sua condição, mas a se orgulhar de seu autocuidado. "Muito bem", disse Ricardo examinando as anotações. "E a aplicação da insulina? Ainda está com medo?" "Não mais", respondeu Miguel sorrindo. "Lembra da música que a mãe cantava? Agora eu canto sozinho e nem dói mais. Ou talvez eu tenha ficado mais corajoso." Helena observava a interação entre eles com um sorriso no rosto. Nos últimos meses, havia presenciado uma transformação impressionante tanto em seu filho quanto em Ricardo. Miguel havia recuperado sua confiança e alegria, enquanto Ricardo havia se tornado uma pessoa completamente diferente. "Mãe, conta para o seu Ricardo sobre a reunião da escola", disse Miguel animadamente. "Que reunião?" perguntou Ricardo curioso. Helena secou as mãos no avental e se juntou a eles na mesa. "A professora do Miguel quer conversar comigo sobre ele saltar uma série." "Sério?" Ricardo se virou para Miguel, impressionado. "Você não me contou isso. Queria que fosse surpresa", disse Miguel, corando ligeiramente. "A professora disse que depois que comecei a controlar melhor a diabetes, minhas notas melhoraram muito e que eu ajudo os outros colegas com matemática." "Isso é fantástico, Miguel. Mas eu estou preocupada", admitiu Helena. "Ele é novo demais para pular de ano. E com a diabetes..." "Mãe", interrompeu Miguel, "eu posso lidar com isso. E vocês dois sempre me ajudam quando preciso." A frase "vocês dois" não passou despercebida por nenhum dos adultos. Nos últimos meses, Miguel havia começado a se referir a Ricardo não mais como seu Ricardo, mas como parte de sua pequena família. "Helena, você acha que Miguel está preparado emocionalmente?" perguntou Ricardo. "Acho que sim, ele amadureceu muito nesses meses. Mas vou conversar com a doutora Carla primeiro, para ter certeza de que não afetará o controle da diabetes." "Boa ideia. E Miguel, o que você acha?" "Eu quero tentar", disse o menino com determinação. "Se não der certo, volto para minha turma original, mas quero tentar." Ricardo sorriu. "Então está decidido. Vamos apoiar qualquer decisão que vocês tomarem." Depois do jantar, enquanto Miguel assistia televisão na sala, Helena e Ricardo organizavam a cozinha juntos. Uma rotina que haviam desenvolvido naturalmente. "Ricardo", disse Helena, usando seu nome sem o seu pela primeira vez. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Por que você fez tudo isso por nós? Digo, entendo a mudança de horário, até mesmo ajudar com os medicamentos. Mas nos últimos meses, você praticamente nos adotou." Ricardo parou de secar os pratos e se apoiou no balcão da cozinha. Era uma pergunta que ele vinha refletindo há semanas. "Helena, depois do meu divórcio, eu meio que fechei meu coração. Achava que ter relacionamentos próximos só traria complicações. Focei apenas no trabalho, no sucesso financeiro. Mas estava vazio por dentro." Ele fez uma pausa, olhando pela janela da cozinha para o jardim iluminado. "Quando descobri sobre Miguel, sobre sua luta diária como mãe solo, cuidando de uma criança com diabetes, algo despertou em mim. Lembrei-me da minha própria mãe, de como ela lutou contra a doença.
Mas mais que isso, lembrei-me de como é importante ter pessoas que se importam conosco. Helena o ouvia em silêncio, movida pela honestidade em sua voz. Vocês me deram propósito. Helena, Miguel me fez lembrar da alegria simples de ajudar alguém sem esperar nada em troca. E você me mostrou o que significa força verdadeira, coragem de verdade. Ricardo, deixe-me terminar, disse ele, se virando para olhá-la. Nos olhos. Esses 6 meses foram os melhores da minha vida em anos. Esta casa finalmente se sente como um lar. Pela primeira vez em muito tempo, tenho pressa de chegar em casa não por causa da rotina, mas porque sei que vocês estarão aqui. Helena sentiu lágrimas formando em seus olhos. Nós também, Miguel e eu, nunca tivemos alguém que se importasse tanto conosco. Helena, eu preciso te contar algo mais. Ela o olhou, curiosa e ligeiramente apreensiva. Estou apaixonado por você. As palavras pairaram no ar entre eles. Helena sentiu seu coração acelerar. E não é apenas gratidão ou admiração, continuou Ricardo. É amor verdadeiro. Pela mulher corajosa que você é, pela mãe dedicada, pela pessoa gentil e forte que conheci nesses meses. Helena não conseguia falar. Nos últimos meses, também havia desenvolvido sentimentos por Ricardo, mas os reprimira por achar que era uma fantasia impossível. Ricardo, Você não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Só queria que soubesse. E quero que saibam que, independentemente dos seus sentimentos por mim, vocês sempre terão meu apoio e amizade. Ricardo, disse Helena, se aproximando dele, eu também estou apaixonada por você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo foi como o nascer do sol. Ele se aproximou dela e eles se beijaram suavemente, um beijo cheio de ternura e promessas. Epá! Vocês estão se beijando! Gritou Miguel da porta da cozinha, mas seu tom era de alegria, não de surpresa. Helena e Ricardo se separaram, corando, como adolescentes. Miguel, você estava espionando? Perguntou Helena, tentando parecer séria. Não, disse Miguel, sorrindo travesso. Mas já estava na hora de vocês dois perceberem que estão apaixonados. Até eu notei. Ricardo riu alto. Ah, é? E como você sabia? O jeito que vocês olham um para o outro, disse Miguel, se aproximando deles. E por que vocês fazem um ao outro sorrir do jeito que a mãe sorria para o meu pai antes dele ir embora? A menção ao pai de Miguel trouxe um momento de silêncio. Ricardo sabia que o pai da criança havia abandonado a família quando Miguel era pequeno. Miguel, disse Ricardo, se ajoelhando para ficar na altura do menino, eu quero que você saiba que eu nunca vou embora. Vocês são minha família agora. Você vai ser meu padrasto? Perguntou Miguel esperançoso. Ricardo olhou para Helena, que assentiu com lágrimas nos olhos. Se sua mãe aceitar se casar comigo, eu adoraria ser seu padrasto. Miguel gritou de alegria e abraçou os dois. Agora somos uma família de verdade. 1 ano depois, em uma cerimônia simples no jardim da mansão de Higienópolis, Helena Santos se tornou Helena Montenegro. Miguel, agora com 13 anos e controlando perfeitamente sua diabetes, foi o pajem do casamento. A festa foi pequena, apenas com amigos próximos e colegas, mas cheia de amor e alegria. A empresa de Ricardo havia criado um programa de apoio para funcionários com filhos com doenças crônicas, inspirado na história de Helena e Miguel. O programa oferecia horários flexíveis, apoio médico e suporte emocional para famílias em situações similares. Miguel não apenas saltou de série, mas se tornou um dos melhores alunos de sua nova turma. Ele começou a dar palestras em escolas sobre convivência com diabetes, inspirando outras crianças com sua coragem e otimismo. Helena continuou trabalhando, mas agora como administradora do programa de apoio familiar da empresa de Ricardo, usando sua experiência para ajudar outras famílias.
Em uma noite fria de inverno, 2 anos após o casamento, a família Montenegro se reunia na sala de estar. Ricardo lia um livro. Helena organizava os álbuns de fotos da família. E Miguel, agora com 15 anos, estudava para uma Olimpíada de Matemática. Pai, disse Miguel, levantando os olhos dos livros. Obrigado. Pelo quê, filho? Por ter descoberto que a mãe se atrasava não por irresponsabilidade, mas por amor, e por ter escolhido o amor também. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Obrigado a vocês dois, por me ensinarem o que realmente importa na vida. Helena se juntou a eles no sofá. Quem diria que um mal-entendido sobre atrasos resultaria na família mais feliz do mundo? Não foi um mal-entendido, disse Ricardo, abraçando a esposa e o filho. Foi o destino nos dando uma segunda chance de sermos verdadeiramente felizes. Miguel sorriu. E eu tenho a melhor história para contar para meus filhos no futuro. Como minha diabetes não só mudou minha vida, mas juntou uma família. E assim, uma história que começou com irritação e mal-entendidos se transformou na mais bela lição sobre empatia, amor e como às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios. A casa em Higienópolis nunca mais foi silenciosa. Ela se encheu de risadas, conversas, música e principalmente amor. Um amor que nasceu da compreensão, cresceu com a generosidade e se consolidou na certeza de que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolher amar e cuidar uns dos outros todos os dias. Conclusão emocionante. E essa foi a incrível história de como um empresário milionário descobriu que por trás dos atrasos de sua empregada estava uma das mais belas demonstrações de amor materno que ele jamais presenciara. Ricardo Montenegro aprendeu que o verdadeiro sucesso na vida não se mede apenas em conquistas profissionais, mas na capacidade de abrir o coração para o próximo e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Miguel hoje é um jovem de sucesso, inspirando outras crianças com diabetes a nunca perderam a esperança. Helena encontrou não apenas um marido, mas um parceiro de vida que valoriza sua força e dedicação. E Ricardo? Bem, Ricardo descobriu que a maior fortuna que alguém pode ter não está em bancos, mas no amor de uma família. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que sempre há uma segunda chance para a felicidade. E nos comentários, conte. Você já passou por algum mal-entendido que se transformou em algo belo? Nos vemos no próximo vídeo.